Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a todas. Agradecer a Deus a oportunidade de poder estar de volta a este templo, a esta igreja, poder rever muitos amigos e irmãos queridos de longas datas. Agradecer ao pastor Elienay Reis, a sua esposa, a pastora Elda, a pessoa dele, abraçar e dela todas as irmãs, todos os irmãos, todas as lideranças, todos vocês que estão aqui. Meus irmãos, toda vez que eu tenho oportunidade de estar num culto como esse, hoje, por exemplo, aqui no Templo da Família, mas pela dinâmica das minhas atividades, geralmente eu estou em algum lugar do Amazonas ou do Brasil, mas do Amazonas principalmente, nos lugares mais distantes e remotos que vocês podem imaginar. Estirão do Equador, de Palmeira dos Índios, até a Suanópolis, Vila Preguiça, hoje chamada Cristolândia, ou lá em Cucuí, ou Eiuaretê, em algum lugar que vocês não imaginam que seja possível uma pessoa ir, mas eu vou com alegria e eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nos quatro cantos desse estado existe um povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, aleluia. Um povo salvo, um povo remido, um povo crente, um povo determinado a pregar o Evangelho e alcançar nos quatro cantos do Amazonas, do Brasil e do planeta o Evangelho de Jesus Cristo chegando e alcançando as pessoas que precisam. Meus irmãos, eu queria ler em Números capítulo 23 e versículo 19, um versículo muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês, me chamou a atenção o pastor Elienay falar ainda há pouco, que até pela dinâmica do crescimento da nossa igreja, pastor Paulo, às vezes poucas pessoas conhecem a gente, a nossa história, o nosso testemunho, como foi que as coisas aconteceram na nossa vida. Hoje eu tenho 59, vou fazer 60 anos, dia 15 de dezembro, e eu posso garantir a vocês que nesse tempo todo tem muita história com H e muita promessa e muito acompanhamento espiritual e promessa de Deus e Deus da nossa vida, de forma que até aqui nos abençoou e nos trouxe o Senhor. Olha o que diz Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é o homem para que minta, nem o filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Esse é o nosso Deus. Como ainda há pouco estava falando o pastor Elienay, eu sou neto de um pastor da Assembleia de Deus chamado Luiz Firmindo Câmara. E sou filho de um pastor da nossa igreja chamado Severo Câmara. E eu tenho um filho, Elienay Câmara, que também é pastor da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus. Uma história aí de 4 gerações de nossa família. Como vocês sabem, sou também irmão do pastor Samuel, do pastor Jonatas, do pastor Dan, e muita gente pode imaginar que a nossa vocação eclesiástica pode ter a ver com uma herança genealógica, de família, ou de passagem apenas formal, de pai para filho, de irmão para irmão, mas não é assim que as coisas aconteceram, meus irmãos. Eu sou acriano, toda a nossa família, a maioria é acriana, só a minha irmã caçula, Eliabe,
que é amazonense, e meu pai era do Rio Grande do Norte, minha mãe paraibana. Imagine vocês que o meu avô, lá atrás, em 1900 e alguma coisa, 43, 42, ele foi trazido do Rio Grande do Norte para o estado do Acre, recém-convertido. E meu pai, falecido hoje, já dorme no Senhor, chegou no Acre com apenas 14 anos de idade. Recém-convertido, como eu falei, lá começaram a conviver como soldado da borracha, o meu pai como servidor naquela época, 14 anos de idade, do governo federal, servindo a Deus, anunciando o Evangelho. Meu avô enfermeiro tinha uma ferramenta poderosa de evangelização, que era a sua profissão. O meu pai estudando, seguindo o meu avô, até que, lá por volta de 1960, alguma coisa, foi o meu avô, um dos fundadores da Assembleia de Deus em Rio Branco, no estado do Acre, já que o Evangelho no Acre não começou por Rio Branco, até porque naquele tempo a capital era Cruzeiro do Sul. Então vinha descendo de Cruzeiro do Sul, que é onde o pastor Samuel nasceu, aliás, aonde ele nasceu lá atrás. Inclusive, sempre que eu passo pela frente, digo, aqui tem um umbigo do pastor Samuel enterrado, porque naquele tempo as pessoas nasciam por mão de parteiras, né? E lá no terreno onde o pastor Samuel nasceu, irmãos, nós adquirimos, e hoje está plantado naquele mesmo lugar uma torre de 75 metros, e no topo daquela torre tem o nome de Jesus Cristo, aceso bem alto, e é aquele lugar hoje a sede da rede Boas Novas de comunicação, de rádio e televisão. E dali, daquele lugar mais alto daquela cidade, toda aquela região ouve por essa ferramenta revolucionária, que é os meios de comunicação de massa, que foram no Amazonas e no Brasil, no segmento pentecostal, uma iniciativa do pastor Samuel, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo vai buscar um povo salvo para morar com ele lá na glória. Então imagine, irmãos, que meu pai veio do Acre, foi para o município de Lábrea, no Amazonas, foi o primeiro ponto aonde ele aportou. Ele era fiscal da antiga Receita Federal e tinha um problema na coletoria de Lábrea, que quando recebia naquele tempo, a economia era forte por causa da borracha. Então, quando vinha a borracha do Acre e parava em Lábrea, estava tendo uma dificuldade do encontro de contas entre o estado do Acre, na época território do Acre, e o estado do Amazonas. E o meu pai foi designado para aquele município, como era conhecido como honesto, um homem duro, o nome já diz, né? Severo Câmara, e ele foi designado para ser coletor do município de Lábrea. E ali ele recebia tudo que gerava a economia do Acre nas mãos dele e internalizava para o Amazonas, e ficou bastante tempo até que a economia, baseada no ciclo da borracha, faliu, e deu-se oportunidade para que ele escolhesse se ele queria vir para o Amazonas ou se ele queria voltar para o Acre. E ele optou por vir para Manaus na representação, e aqui nós chegamos, eu com 3 anos de idade, ali na rua Duque de Caxias, próximo do nosso templo central, a uns 200 metros, e ali ficamos um bom tempo, irmãos. Meu pai ganhava um bom salário, não era o suficiente para sustentar a família. Nós éramos 11 pessoas, porque só filhos nós éramos 6, mais o meu pai e a minha mãe, 8, mais meu avô, que morava conosco, 9, mais irmãos que o papai tinha, ainda pequenos, porque meu avô tinha ficado viúvo, que moravam conosco, 11 pessoas. E o meu pai trabalhava na repartição pública, e depois ele saía, pegava o táxi, ia trabalhar até a hora do culto, e depois ia para o culto, às vezes depois do culto também ia dirigir o táxi, para poder sustentar a nossa família. Pastor Elianai falou algo, irmãos, muito tremendo. E meu pai sempre procurando um jeito de sustentar a família, com criatividade, até que começou a ser construída a BR-319.
E aí ele comprou um caminhão e uma caçamba e alugou para Andrade Gutierrez, que era a construtora que estava construindo. E lá ele pegou uma malária de 3 cruzes, aquela mais forte que existia na época, com apenas 40 anos de idade. E teve uma febre tão violenta, que estourou no cérebro dele uma veia e se tornou um coágulo de sangue do tamanho de um limão. E o médico teve, então, que induzi-lo numa UTI aqui, na Joaquim Nabuco, para cá ou para cá? Para cá, Beneficência Portuguesa. E ele ficou lá 7 meses, sem poder se movimentar, induzido na UTI, até que o médico chamou minha mãe, depois que já tinha consumido tudo que a gente tinha, porque a UTI era particular, então tinha que ser pago de 7 em 7 dias o dinheiro que estava onde estava o meu pai na UTI. E o médico chamou a minha mãe, semi-analfabeta, uma baixinha, neguinha, Terezinha, e disse para ela: olhe, dona Terezinha, está ficando difícil vocês pagarem, e está ficando complicado, quer um conselho? Vamos desligar a máquina, seu esposo vai ter uma passagem tranquila, e a gente para por aqui, e fica tudo certo. E nós éramos, irmãos, sem o meu pai, 10 pessoas que o meu pai sustentava. E eu me lembro que no curso desses 7 meses, era hábito da minha mãe, todo dia tinha o culto doméstico de manhã. Todo dia tinha um culto doméstico de manhã. E a gente sentava em torno da mesa, e a mamãe, que era o homem, e a mulher da casa, sem nenhuma cultura, sem nenhuma educação estratégica, apenas administrando aquele dinheirinho pequeno que meu pai recebia como salário, porque tudo mais tinha sido vendido. Eu, irmãos, até me emociono de lembrar a minha mãe fazendo a listinha com aquela letrinha dela, feinha, que só eu, por incrível que pareça, entendia, porque o pastor Samuel já estava no Instituto Bíblico, lá em Pindamonhangaba. E ela fazia aquela listinha, colocava o preço do lado e mandava eu somar quanto tinha dado aquelas comprinhas. E eu dizia o valor e a gente ia ajustando, até que dava o valor da compra que dava para ser feito, para a gente poder se sustentar uma semana. E a minha mãe nunca deixou de ler a Bíblia de manhã e cantar os hinos da harpa cristã. Um dos mais lindos que na minha cabeça está até hoje, de ela cantar, tu imagina, o marido na UTI, da forma como estava, e ela cantava, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. E a gente olhava para ela, parecia uma rocha. Ela tinha a certeza que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas também o Deus da Terezinha, ele estava preparando algo extraordinário para aquele momento e para as nossas vidas. Nesse dia, irmãos, que o médico disse para a minha mãe se desesperou. Olha o desespero de um crente, pastor Yanai. Ela saiu da UTI sem sandália, portanto, com o pé no chão, cabelo todo desarrumado, e olha que o cabelo da minha mãe é mais ou menos igual ao meu, bem ruinzinho, sabe? Todo desarrumado, e ela saiu sem um centavo no bolso. Correu para frente da Beneficência Portuguesa, pegou o táxi e pediu para o táxi que levasse ela até o templo central da Assembleia de Deus, na rua Duque de Caxias 340. E o táxi ficou na porta, ela adentrou a igreja e se jogou no altar. E orou forte e cheia de fé por um milagre de Deus. Em algum momento, irmãos, olha o que é a sabedoria de uma pessoa, não interessa a cultura dela. Uma pessoa, quando ela tem Deus no coração, quando ela tem fé,
quando ela tem certeza da sua salvação e ela acredita que Deus pode fazer o milagre, ela se torna, ou ele se torna, um gigante no entendimento do que é melhor para que Deus entenda a sua necessidade. Essa é uma grande verdade. Olha o que a Terezinha, de 1,43 m, semi-analfabeta, engenhou na sua cabeça de fé para conversar com Deus. Ela orou e disse: Deus, o médico está dizendo que não tem jeito para o meu marido. Eu estou entendendo que o Senhor quer um homem, que o Senhor está querendo levar um homem. Então vamos fazer um negócio. Na minha casa eu tenho 4 homens. Eu tenho 4 homens. São 4 filhos que eu tenho. Pois eu troco os meus 4 filhos pela devolução do meu marido. Porque eu preciso criá-los e eu preciso dele para que eu possa criá-los. Portanto, me devolve meu marido. E eu tenho um compromisso contigo de criar todo mundo pequenininho. Como o pastor Yanai acabou de dizer, parece que eu estava ouvindo minha mãe quando ele disse para os pais aqui: olha, eu estou vendo um médico, estou vendo advogado, eu estou vendo juiz, eu estou vendo aqui pastor, estou vendo missionário. Aí ele pegou e amarrou tudo, dizendo: depende de vocês. Se vocês ensinarem no caminho a criança como ela deve se comportar e andar, não se preocupe, faça uma parte de vocês, porque Deus vai fazer a parte dele. E vocês sabem que é assim que acontece mesmo. Sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Pois presta atenção, irmãos. Esse foi o trato da minha mãe com Deus. E contava ela, hoje dorme no Senhor, saiu aliviada, sem dinheiro, mas sabia que tinha feito, olha aqui, irmãos, ela sabia que tinha feito negócio, no bom sentido, com um Deus que não falha. Com um Deus que não falha jamais. Muitas vezes na nossa vida, nós temos promessas de Deus. Quem aqui tem promessa de Deus? Só quem tem promessa de Deus. Levanta o braço aí. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, essa não é a noite. A sua noite em que Deus preparou nesse dia feliz, nesse santo lugar, um encontro espetacular para que você seja hoje premiado com a sua promessa definitivamente. Ganha e entregue na sua mão. Ela foi embora, irmãos, voltou para o hospital e tomou uma decisão. Junta tudo que sobrou, vamos vender, porque o médico disse assim, ó, presta atenção, desliga, ele morre. Aí a minha mãe me perguntou, isso eu esqueci de dizer, e se eu levar ele para algum lugar do Brasil e operar? Ele disse, nessa época, naquela época, só Brasília faz essa cirurgia. Uma cirurgia neurológica que tinha que abrir, naquele tempo, tinha que abrir a cabeça, cortar o osso do crânio. Então tu imagina o perigo disso, com um coágulo de sangue encostado na caixa craniana, um neurologista fazer isso. Era de fato um grande desafio. Mas após conversar com Deus e entender que Deus tinha recebido o seu desafio de fé e entendido a sua necessidade, Deus cuidaria da nossa família, do nosso pai, e o resultado seria uma grande vitória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois ela juntou tudo, vendeu, comprou 11 passagens e neutralizou uma parte do avião toda, colocou meu pai ali dentro em oração, levou para Brasília. Em Brasília, os médicos receberam meu pai, ela em oração, fizeram a cirurgia que demorou 11 horas e meia a cirurgia. E no final o médico falou e disse: Dona Terezinha,
cirurgia foi um sucesso. Mais de 1.000 pessoas que fazem essa cirurgia, apenas uma tem chance de viver normal. Portanto, se prepare, porque daqui a uma semana, 8 dias, nós diremos qual vai ser o diagnóstico do seu esposo, Severo Câmara. E passou um dia, ela confiou. Passou 2 dias, ela confiou. Passou 3 dias, ela confiou. E orou. E no 8º dia, o médico disse: o seu Severo está completamente restabelecido e ele não terá nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Exceto, olha que coisa, irmãos. Meu pai dizia que aquilo era a marca que ele tinha, como o Jacó, né? Tocou na perna de Jacó, ele ficou, o anjo tocou, né? Quando foram costurar o couro cabeludo e a caixa craniana, o médico deu um ponto ali erradinho e neutralizou um nervo óptico do meu pai, de um olho, e o olho ficou um pouco mais baixo e dependendo da posição, ele enxergava 2 alvos. Então ele tinha que tomar cuidado para onde e como ele enxergava para poder ficar tudo normal. Dizia o meu pai que aquilo era um recado de Deus dizendo: vocês têm um compromisso comigo, portanto eu fiz a minha parte e vocês façam a de vocês. E olha, irmãos, o que aconteceu. 50, 60 anos, 55 anos depois, eu estou aqui diante de vocês, falando de Deus e da sua palavra. Pastor Jonatas, pastor da igreja, pastor Samuel, pastor em Belém do Pará, pastor Dão Caçula, pastor e coronel e comandante da Câmara, e todos nós, irmãos, estamos aqui servindo e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, irmãos, Deus, ele é tão cuidadoso com as suas promessas, com as suas alianças, que olha aqui para mim, a minha mãe tinha saúde de ferro. Quando a gente pensou que não, ela adoeceu e Deus levou ela para a glória. Foi um duro golpe na gente, porque a mamãe era, pensa numa serva de Deus guerreira. Quem ouvisse a minha mãe orar pensava que tinha uma mulher de 5 metros de altura dentro de um quarto e de pelo menos uns 3 de diâmetro. Ela era pequenininha, mas pensa numa mulher que sabia usar as palavras e a forma para falar com Deus. E eu fiquei pensando, pastor Yanai, como é que pode uma mulher saudável, uma mulher que é o esteio da família, não tinha nenhum problema de saúde, como é que Deus leva justamente a minha mãe? 6 meses depois, ainda muito abatido, eu comecei a entender que Deus estava dizendo para todos nós que era impossível que a mamãe tivesse mais vida do que o papai. Afinal de contas, ele tinha prometido vida longa para o papai. E se Deus o livre acontecesse alguma coisa de ele partir primeiro, Deus estaria falhando com o compromisso com ela. Portanto, tomou ela primeiro, para que ele pudesse ir em paz, e quando Deus recebesse a minha mãe, e creio que recebeu, ele pudesse olhar: Terezinha, nada do que eu te prometi ficou pendurado no prego. Eu cumpri todas as minhas promessas para você, diante da sua fé, da sua segurança de poder fazer aquilo que você precisava para proteger a sua família e a sua casa. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. A lição é clara, irmãos. Deus jamais se arrependerá do que Ele tem combinado com você, do que Ele tem preparado para você. Ele não se arrependerá. E a chance de não acontecer é 0, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Quem aqui crê nessa palavra? Quem aqui acredita nessa palavra? Eu acredito, irmãos.
Olha aqui para mim, como se não bastasse eu ter vivido toda essa experiência, eu também vivi na minha casa e na minha família várias experiências que me diziam claramente: Silas, esse é o Deus que nada vai deixar faltar a você. Como diz o Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acredite, nada lhe faltará. Mesmo quando você imagina que algo está faltando, acredite, Deus está trabalhando algo extraordinário na sua vida, para que você entenda que Ele é Deus e que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Olha a minha vida, irmãos. Ali atrás do Templo Central, lá na Duque de Caxias 340, o pastor Elianai conheceu muito bem, nós tínhamos um templo que era o templo onde acontecia o culto infantil. Lembra, né? E lá nós íamos. Eu fui batizado com o Espírito Santo ali com 9 anos de idade. E depois de batizado com o Espírito Santo, com 9 anos de idade, a gente sai, né, pilotando, né? Sai pulando e dando cangue-a-pé. Eu queria muito ser batizado nas águas. Vou contar um pouquinho agora da minha vida. E aí o pastor Alcebiades, no primeiro culto de segunda-feira, eu há uma semana batizado com o Espírito Santo, ele pergunta: quem quer ser batizado nas águas? Eu corri lá para frente. Só que quando eu cheguei na frente, eu me apercebi que só estava eu e uma irmã já de idade. Eu achei aquilo estranho. Eu fiquei ali, e aí o pastor Alcebiades olhou, perguntou: querem se batizar nas águas? Queremos. Aí ele começou, acho até por misericórdia a mim, né? Disse: meus irmãos, quem conhece essa irmã aqui? Aí uma ruma de gente levantou o braço. Aí ele: tá bom, meu, baixa o braço. Meus irmãos, quem dá testemunho por ela, para ela poder se batizar? Agora tu imagina a minha situação. Não combinei com a mamãe, não combinei com o papai, não combinei com ninguém, e estava ali na frente, sozinho, cheio de fé e de vontade de ser batizado nas águas. Lá vem a minha mãezinha entrando, e quando me viu, foi a Terezinha que levantou a mão e deu testemunho, e eu fui batizado nas águas com quase 10 anos de idade. Com 13 anos de idade, vocês vão entender por que eu li Números 23, 19. Dentro do culto das crianças, Deus usou uma irmã em profecia. E essa irmã foi até mim, e Deus usou ela de forma muito especial, e me fez uma promessa. Olha aqui, irmãos, me fez uma promessa, olha para mim. Deus usou aquela irmã e disse: eu vou te colocar em um lugar especial. Passou um tempo, mais ou menos com 17 anos, eu vou a Campo Grande visitar o pastor Jonatas, que era pastor em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Fui lá visitando ele, culto de oração. Uma irmã é tomada por Deus. E foi lá onde eu estava e disse: eu não esqueci, eu vou te colocar num lugar especial. Nesse tempo, irmãos, eu andei por muitos lugares. Fui servidor de carreira do Banco do Estado do Acre, trabalhei em Cacoal como agente financeiro do antigo território de Rondônia. Lá eu fui uma pessoa de um lugar muito importante. Trabalhei em lugares, fui garçom, fui motorista de funerária, fui mecânico, foi muita coisa que vocês não imaginam. Mas Deus tinha me feito uma promessa. E quer que eu diga para vocês, diante de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas acredite, eu não guardei expectativa, pastor Elias, sobre isso, irmãos. Não guardei. Sabe aquela coisa da ansiedade? Sabe, sim ou não? Quem sabe o que é ansiedade aqui? Sabe o que é ansiedade? Que você às vezes se precipita por conta de querer tomar conta da sua vida, como se você fosse Deus e Deus fosse você. Mas Deus cuidou tão bem de mim, irmãos, que eu não tive em nenhum momento ansiedade. E lá estava eu no Acre, o Banco do Estado do Acre faliu, foi vendido no leilão, e não me restou alternativa. A minha única alternativa era vir para Manaus.
de volta com meu pai. Meu pai morava ali no Castelo Branco, na rua número 1, e meu pai vendo a minha situação, eu casado, com 4 filhos, pequeno, mais animado, e aí meu pai me ligou e disse: Silas, vem para cá, vem para Manaus. Aqui você vai ter um emprego, aqui você vai ter um trabalho, aí está muito complicado. E eu resolvi, meus irmãos, vir para Manaus. E eu vim para Manaus e haja sofrimento. Uma expectativa de melhorar, de repente piorou muito. E eu passei a vender colchão na rua, na cabeça, para sustentar a minha família, a minha esposa, minhas filhas, meus filhos. Mas ao mesmo tempo que eu me dispus a fazer o que era necessário, olha aqui para mim, irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo, eu me dispus a fazer o que era necessário, Deus começou a me abençoar. Deu para entender ou não? Porque a gente às vezes pode estar numa posição que a gente acha que o que a gente pensa que deve ser feito por posição social, pela formação que se tem, pela preparação que se tem, é o caminho para você prosperar. O caminho para prosperar é ser filho do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, ser salvo e remido pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem aqui é salvo pela graça? Só os que são salvos pela graça. Só os que são salvos pela graça. Salvo. Irmãos, olha que coisa engraçada. Com 1 ano e 6 meses, 18 meses, que eu tinha retornado para o Amazonas, eu estou na casa do meu pai, na rua 1, número 9, num almoço de família, domingo, e o Mário Bastos, com a Rubenita, que todos aqui conhecem, já dorme no Senhor, Rubenita, mas o Mário ainda vive. E eles gostavam muito ali para o lado da Cidade Nova, de fazer vigílias. E uma irmã do Rio de Janeiro veio para participar dessa vigília que eles tinham tido de um sábado para domingo. E aí o Mário sentiu o desejo de passar na casa do meu pai, onde estava reunido toda a família, se preparando para almoçar. E ele encostou o carro, subiu sozinho. E subiu, aí todo mundo gosta muito do Mário, deu um abraço nele. Aí, irmão Severo, gostava muito de brincar com meu pai. Eu estou vindo de uma vigília, senti desejo de vir aqui lhe dar um abraço. Quando ele está falando com meu pai, Deus começa a usar a irmã dentro do carro. E quando eu ouvi, irmãos, eu não sei se vocês têm essa experiência com Deus, mas quando eu ouvi a irmã falar línguas estranhas no carro, eu senti que algo ia ser dito a mim naquela manhã por Deus. E eu estava sentado no chão, brincando com a minha caçulinha, com a Gabriela, e lá vem a irmã, lá vem a irmã, lá vem a irmã, lá vem a irmã, e aquela voz parecia estrondar dentro da minha cabeça. Quem já teve essa experiência de receber uma profecia que parece que a voz é a voz de um trovão dentro de você? É, não é? É, não é? Quando Deus quer falar com você, não é assim? Pois eu senti aquilo, irmãos. E a irmã veio. Glória a Deus. Parou na minha frente, eu no chão. E Deus usou aquela irmã e disse: eu não esqueci não, viu? Eu vou te colocar num lugar especial. Deus não é o homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Vou perguntar de novo, quem tem promessa de Deus? Acredite, ele fará, porque ele é Deus e ele não mente. Dezoito meses depois, eu estava tomando posse como um dos 8 deputados federais do Amazonas e um dos 513 deputados federais do Brasil, numa função dos
que fica entre os 1000 homens mais poderosos dessa nação, Arnaldo. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo. Presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Olha o que provocou o meu movimento para me colocar diante de Deus com uma possibilidade de estar em Brasília. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo assim, muito claro, e eu vou repetir. Eu tenho ministrado a palavra de Deus sobre cidadania nos 4 cantos desse país e no Amazonas também. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas pensa uma coisa pesada é você falar sobre cidadania, sim ou não? Sim ou não? Quando você fala então a palavra voto, meu Deus do céu, é um negócio que você tem que ministrar uma hora, exorcizando uma série de paredes e de obstáculos para as pessoas entenderem. Irmãos, olha aqui para mim, este lugar aonde eu estou, ele está incluído entre aqueles versículos da oração do Pai Nosso, que chega naquela parte que eu amo, que diz bem assim: venha a nós o teu, venha a nós o teu, venha a nós o teu. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, aonde você estiver, no hospital, na repartição pública, no tribunal de justiça, na enfermaria, fazendo uma cirurgia, vendendo um picolé, limpando um quintal, aonde tem um homem e uma mulher de Deus, ali está o reino de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Ali está o reino de Deus. Para quem não sabe, irmãos, a motivação de eu estar em Brasília, sabe qual foi? Olha aqui para mim. Um versículo bíblico que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. A Assembleia de Deus comprou comunicação de massa, rádio e televisão. Qual era o objetivo? Pregar o evangelho a toda criatura. E foi isso que motivou a Assembleia de Deus a fazer um concílio e escolher por voto, numa prévia, e eu não era só um não, eu era 5. Eram 5 pessoas, e eu fui escolhido. Olha o critério e a estratégia que eu usei para poder ser escolhido. Em 1997, eu visitei todo o estado do Amazonas, município por município, acreditando que aonde eu colocasse a planta dos meus pés e pedisse a Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele entregaria nas minhas mãos. E a urna abriu. Numa eleição que o voto era no papel. Sabe qual era a chance de alguém vencer uma eleição quando o voto era no papel, se não fosse do time do rei? Era 0. 0. Agora teve uma coisa, irmãos, que me ajudou. Olha aqui para mim. Todo mundo nos subestimou. Todo mundo ria da gente. Todo mundo dizia, não vão conseguir. Todo mundo dizia, não tem jeito. E todo mundo só se esqueceu de um detalhe. A gente estava trabalhando e Deus confirmando. Trabalhando e Deus confirmando. Trabalhando e Deus confirmando. E quando foi no dia 2 de outubro de 1998, às 19 horas, todo mundo dizendo de hora em hora, esquece, não tem jeito, não vai. Tiveram que anunciar que a igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas elegeu um deputado federal e 2 deputados estaduais. Deus não é o homem. Deus não é o homem. E vou dizer para vocês, irmãos, não é fácil a gente enfrentar um desafio como esse dentro da nossa própria comunidade. Vocês sabem que não é. Porque até você ser escolhido, você é amado por todo mundo. Quando você é escolhido, lembra de José? Lembra de José? Até José ser escolhido era um menino bacana.
era o caçulinha, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Quando ele foi escolhido e começou a falar que era o escolhido, caramba, até ele chegar a governador, pensa num sofrimento. Mas Deus, como eu disse, é fiel às suas promessas. E aqui estou, irmãos, há 24 anos, neste lugar que Deus havia prometido que Ele me colocaria. 38 mil, 72 mil, 104 mil, 127 mil, 168 mil, e na última eleição o meu partido fez 253 mil votos, elegendo 2 deputados federais. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Sabe o versículo que eu amo, que acho que se encaixa bem? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nesse tempo, irmãos, eu já vi propor em casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu já vi propor em aborto. Eu já vi propor em liberação de drogas. Eu já vi propor em erotização das crianças. Eu já vi propor jogos de azar. Eu já vi propor acabar com as igrejas através da quebra da imunidade tributária das igrejas. Eu já vi dizerem que queriam colocar pastores e líderes religiosos na cadeia se não aceitasse fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Nesse tempo, eu já vi pastor ir para a cadeia e igreja ser subestimada, como lá atrás em 98. Mas eu também vi, irmãos, com os meus olhos, através da nossa presença no lugar estratégico, apenas uma pessoa se levantar e dizer: não vai votar, porque aqui tem um salvo em Jesus Cristo, que foi enviado pela Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, e o Brasil só será feliz quando Deus for o Senhor plenamente dessa nação. Quem diria que em 2018 Deus levantaria um homem que não é evangélico, mas que milita as nossas causas com a nossa bancada? E às vezes as pessoas não entendem isso. Antes do Bolsonaro teve o Garotinho, meu irmão. Garotinho, puro sangue. E sabe o que aconteceu? Uma guerra violenta, tanto é que ele não foi nem para o segundo turno. O Bolsonaro, ele veio como alguém que tem as nossas convicções, acredita no Deus que a gente acredita. E eu lembrei de mim em 98. Ninguém acreditava nele, ninguém dava valor para ele, todo mundo fazia gozação com a caminhada dele, com a estrutura dele. Mas quando abriu a urna, Deus se exaltou, dando a ele uma oportunidade. E olha o que ele dizia. O meu texto áureo da campanha é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando teve que escolher um slogan, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deu para entender ou não, irmãos? A razão da nossa existência são as pessoas, e é por isso que Deus tem que estar acima de todos. E nós temos vivido essa experiência com Deus. Mas tudo o que eu contei para vocês aqui, irmãos, olha aqui para mim, eu tenho vida e saúde, e eu agradeço a Deus, porque hoje nós estamos no primeiro dia da semana. E foi num dia como esse, na madrugada de um dia como esse, quando ninguém acreditava que Jesus Cristo ia ressuscitar, nem mesmo os seus discípulos, nem mesmo as mulheres, que elas desceram ainda de madrugada, e quando chegaram distante, viram uma pedra removida e um homem de branco, portanto um anjo, provocou elas dizendo: por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Não se esqueça, ele não é o homem para mentir, e ele disse que ressuscitaria, portanto não está aqui, ressuscitou como havia dito, aleluia. Ressuscitou como havia dito. E essa, irmãos, é a motivação da nossa segurança.
que Ele vai honrar o que prometeu. Ele vai honrar o que prometeu. Irmãos, isso é tão especial, que imagina vocês que se eu pedisse para vocês ficarem todos em pé aqui, e eu dissesse para todos vocês, que cada um simultaneamente gritasse o seu próprio nome, com toda a força da sua fé, nem assim ele se confundiria, ele saberia quem você é, onde você está, o tipo de voz que você tem, quantos cabelos você tem na sua cabeça, a promessa que Ele lhe fez, e acredite, Ele cumprirá todas as suas promessas na sua vida, porque Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que prometa e não cumpra. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.